Mas, meu caro, essa é uma verdade fundamental. A mulher, ela supera o término de um relacionamento mais rápido do que o homem. Porque o movimento é o seguinte, a mulher, quando ela decide comunicar a decisão para o homem que terminou a relação, ela já está articulando esse plano há muito tempo. Provavelmente, ela já viveu o luto do término estando no relacionamento, certo? Porque a mulher, ela é muito mais sensível às variações emocionais. Então, durante o tempo, ela já vai colhendo nuances do cotidiano de que a relação está desgastada. E o homem, ele é prático. O homem, ele tem uma predisposição para o mundo físico, para o mundo concreto. Então, ele acaba não tendo essa percepção de que o relacionamento não está como deveria. Então, quando a mulher toma a decisão de terminar, ela já está articulando isso há muito tempo. E ela já está desenvolvendo ferramentas para lidar com o fim. Então, ela começa a ficar fria, ela começa a ficar distante, ela começa a ficar irritada, talvez ela começa a usar muito celular. Não necessariamente quer dizer que ela está distraindo ou conversando com outra pessoa, mas ela está utilizando uma rota de fuga emocional para lidar melhor com a tua presença, certo? Porque chega um ponto em que a tua presença vai causar um desconforto muito grande para ela, e ela vai ter que ter uma válvula de escape para aquilo. E muitas vezes a mulher, ela tenta comunicar que a relação está desgastada. Só que o homem é foda, cara. O homem é um bicho triste, certo? Enquanto tiver sexo, ele acha que tá tudo bem. Ele relaciona muito a qualidade da relação à rotina sexual. Então, se tiver sexo, ele vai empurrando o problema com a barriga. Ele não toma uma atitude. Então, ele passa a agir de fato quando a mulher comunica o fim. Só que nisso ela já estava articulando isso há muito tempo. Ela já estava tendo pequenos vislumbres e fragmentos de como que seria a vida dela sem você por perto. E isso não necessariamente é a maldade da parte dela, certo? Mas é a forma que elas encontram para lidar com essa situação. Ela já começa a sair um pouco mais, ela começa a se arrumar, a se cuidar. Ela começa a fazer planos e não inclui você neles. Ou seja, a tua opinião fica irrelevante. E dentro do relacionamento isso é fundamental. O homem ser essa rocha, ser esse pilar, na qual a mulher consegue ter um apoio emocional, não só financeiro, certo? Porque, na minha opinião, em termos financeiros, o homem e a mulher têm que andar lado a lado. Porque é muito mais fácil lidar com a vida, lidar com as situações quando tem duas pessoas mirando para o mesmo lado, para o mesmo objetivo, certo? Então, quando existe esse movimento de união e amor dentro de uma relação, tu não está se relacionando só com a mulher objetivamente, de carne e osso que está na tua frente. Tu está se relacionando com o ideal. Você vê nela qualidades e características que podem ser melhoradas ao longo do tempo e você aposta nisso. São duas pessoas ombro a ombro olhando para o futuro, certo? E quando a mulher para de pedir a tua opinião sobre as coisas e ela deixa você de lado, é porque ela já está decidida a seguir sozinha, meu caro. Certo? E, é claro, você pode correr atrás, tu pode implorar, tu pode dizer que as coisas vão mudar, mas não muda, não muda, não muda, não muda. Não muda. Eu digo isso por experiência própria também, de relacionamentos que eu passei. Não muda, tu não vai mudar, certo? Porque o homem, ele é egoísta. Egoísta. Ele só muda por uma vontade própria em algo que vai trazer benefício para ele. Dificilmente ele muda para outra pessoa. E é assim desde o início da vida do homem. Quando uma relação termina e o homem faz de tudo para manter a mulher por perto, ele não está agindo em prol dessa relação, ele está agindo em benefício próprio. E ele vai ser tomado pelo desespero e esse ruído emocional vai impedir com que ele consiga refletir sobre os erros de uma relação. Porque em termos arquetípicos, o homem, o que ele é? Estabilidade. É sólido, é uma rocha, é terra, certo? Olha o tempo que demora para a rocha ser trabalhada ao longo do tempo. Sofrer um desgaste de erosão e aquele material sofrer uma mutação, aquele material ser deformado pela ação do tempo, mudar. Seja pela ação da chuva, seja pela ação dos ventos, erosão. Então,
um homem, em termos clássicos, ele demora para assimilar as coisas. Já a mulher não. A mulher, ela está relacionada com elementos que mudam rapidamente o seu estado físico. Por exemplo, o fogo, o vento, certo? Que vai do um estado líquido para um estado gasoso rapidamente. Então a mulher, ela é mutável, ela é caos, transformação, certo? Então o homem demora muito tempo para assimilar as coisas. Provavelmente ele vai sentir os efeitos desse término, se não for tratado, por muito tempo. Então essa dinâmica vai tirar muita velocidade da vida do homem. Ele vai passar a dormir mal, ele não vai comer direito, ele vai perder peso, ele não vai conseguir performar no trabalho, e isso vai destruir a vida financeira dele. E ao mesmo tempo que ele fica preso nessa dinâmica de tentar salvar a relação, todo o restante da vida dele afunda. Ele deixa de performar, ele perde respeito. Até o semblante dele muda, até os olhos dele mudam. Os olhos são a janela do mundo. E tu consegue notar pelo olhar quando o homem não está performando em níveis basais, corretos, certo? Então ele vai gastar uma energia enorme tentando salvar essa relação e não vai conseguir. E aquilo vai minar cada vez mais a confiança dele. Então, meu caro, eu sei que é muito difícil. Porque quando termina uma relação, o homem ele tem essa necessidade de colocar um final prático. Ele quer ouvir da mulher o seguinte: eu não te quero mais, pode seguir a tua vida. E ele vai começar a instigar essa mulher a todo momento para falar isso. E o que acontece? Ela começa a ficar farta dessa situação e ela vai começar a ser ríspida, certo? Porque o que eu falei anteriormente? A mulher está muito ligada a esses elementos mutáveis. A mulher é fogo, A mulher é fogo, é chama. E qual que é a função do fogo? Ao mesmo tempo que existe a brasa, certo? Que tem a sua função acolhedora, as pessoas sentam em volta da fogueira para sentir o calor. E a mulher, quando ela é madura, quando ela é centrada, ela vai ser essa brasa. Ela vai transmitir esse calor, as pessoas vão querer ficar por perto. Mas, meu caro, uma mulher irada, ela vira um incêndio florestal descontrolado. É capaz, assim, de destruir hectares de floresta em questão de minutos. E a mulher, quando tá com esses sentimentos aflorados após um término, pois é lógico, ela tá ferida também. Ninguém entra numa relação querendo terminar. É logicamente que a mulher vai estar ferida. E você vai tentar insistir, vai tentar fazer promessas, ela vai te queimar. Ela vai destruir, tu vai escutar o que tu não quer, certo? Então, meu caro, o movimento correto é se afastar dela nessa situação, mas não como aquela medida de fazer ela correr atrás. Isso é coisa de adolescente. Você precisa se afastar nesse momento para deixar ela retomar a autonomia emocional. E você também, para você pensar com clareza sobre essa situação, para você refletir, para dar tempo de você internalizar aquela situação. Porque tu vai continuar gastando tempo, dinheiro e energia correndo atrás dessa mulher. E tu não vai conseguir. E quanto mais tu corre atrás, mais reativa ela vai ficar, mais tu vai ser chamuscado disso. E isso vai destruindo a tua imagem de valor próprio ao longo do tempo. E um homem demora muito tempo para se recuperar disso, certo? Então, meu caro, ocorreu o término, cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. Vocês vão ter tempo de refletir, vocês vão ter tempo de reavaliar. E você precisa de clareza emocional, sendo vocês reatando esse relacionamento ou você tendo que seguir sozinho. Certo, meu caro? E se você precisa de ajuda nessa situação, se tu tá passando por um momento difícil no relacionamento, ou se de fato vocês se separaram, a Mentoria Combate é destinada para homens que buscam maior clareza e autonomia emocional para lidar com essas situações. Nós vamos ter entre 50 minutos a 1 hora para fazer uma análise detalhada de caso da tua situação e eu vou te passar o direcionamento correto, certo? Clica no link da descrição nesse vídeo para aplicar para uma das vagas. Forte abraço, meu caro. Fica com Deus. Combate.